Gente linda do Dani, a paz. Eu gosto de basear os temas dos meus vídeos levando em conta aqueles assuntos que mais são populares, tanto no meu inbox quanto no e-mail. E nesses últimos dias Deus tem me levado a meditar sobre esse assunto, que é o que eu quero trazer hoje para vocês, para que a gente entenda de uma vez por todas qual é o caminho que se tem que tomar. Mas em qual situação? Naquela situação em que você se encontra, que você está passando por uma luta e você não sabe se você deve insistir ou parar. Você não sabe se você tem que parar porque você chegou num beco sem saída ou se você tem que insistir porque o Senhor espera que tenhamos perseverança para que então nós alcancemos a promessa, como a Bíblia diz em Hebreus 10, a partir do verso 35. Em diversos momentos da sua vida você vai se deparar diante de uma bifurcação dessa nas suas decisões de caminhada. Você vai parar diante de uma situação e você não vai saber se você deve insistir ou deixar para lá. Insisto e alcanço a promessa ou desisto porque eu estou gastando meu tempo e minhas energias. Por exemplo, você pode agora estar vivendo um relacionamento que você não sabe se é da vontade de Deus. Você não sabe se você termina porque você está perdendo seu tempo ou se você insiste porque a pessoa pode vir a ser transformada pelo Senhor Jesus e vai ser o cônjuge que você espera. Você não sabe se você deve continuar no seu emprego ou não. Você não sabe se você encontrará uma carreira promissora ou se esse emprego está roubando a sua energia e você está vendendo a sua saúde por um salário pequeno. Você não sabe. Você não sabe se você deve insistir nessa igreja que você está frequentando ou se você tem que sair e procurar outra. Você não sabe. E agora o que eu faço? Dani, como que eu sei se eu continuo ou não continuo? Se eu insisto ou se eu paro? Se eu troco de caminho ou se eu permaneço até encontrar a promessa de Deus para minha vida? Antes de trazer na palavra de Deus exemplos para que a gente continue nosso raciocínio, eu tenho que te falar uma coisa. Meu querido e minha querida, não jogue nas costas de ninguém a sua responsabilidade de decidir o que fazer. Não sou eu, pastor Dani, ou qualquer outro líder espiritual que você tenha na sua vida. Não somos nós que temos que dizer para você o que fazer. Na verdade, a gente nem deve dizer o que a pessoa tem que fazer ou não. A não ser que seja um pecado muito descarado que a gente tem que falar para não fazer, mas no caso de tomar uma decisão onde aparentemente os dois caminhos são lícitos, não jogue nas costas de ninguém a responsabilidade que é sua de decidir. Sabe por quê? Se você vai e toma uma decisão e dá errado, a culpa você vai jogar no seu líder. Agora, se você vai lá e não toma uma decisão e também dá errado, você de novo joga nas costas do seu líder. Então não faça isso. Não espere que pessoas decidam aquilo que você tem que buscar o Senhor para entender. O nosso papel é aconselhar, o nosso papel é mostrar todos os lados, mas quem tem que decidir é você. Mas chega de enrolar, vamos para a palavra. Vou mostrar para vocês dois exemplos. Uma pessoa que insistiu e alcançou a promessa, e outra pessoa que insistiu e entendeu que estava chegando num beco sem saída e ela parou de insistir naquilo que estava trazendo canseira para a vida dela. O primeiro exemplo é de uma pessoa que perseverou e encontrou a vontade de Deus para a vida dela. Essa história está em Gênesis 26, a partir do verso 18. É a história dos poços de Isaac. Olha só o que a Bíblia diz. A partir do verso 18, Gênesis 26. Tornou Isaac a abrir os poços d'água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai. Os filisteus haviam entulhado esses poços depois da morte de Abraão. Portanto, os servos de Isaac cavaram naquele vale e ali encontraram águas vivas. Porém, os pastores de Gerar, daquela região, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, e tomaram o poço deles. Olha aí, verso 21 diz assim: então os pastores de Isaac cavaram outro poço, mas também contenderam e tomaram deles. Meu Deus, povo chato. Aí você vai ver que interessante. O que ele tentou fazer por 2 vezes foi bloqueado. Por 2 vezes deu errado. Nesse momento, muitos dos crentes teriam desistido. Muitos de nós teríamos desistido. Nós teríamos desistido falando: ah, não é da vontade do Senhor para a nossa vida. Mas Isaac insistiu. Olha aqui, verso 22. Partiu dali e cavou um terceiro poço. E ali não houve contenda. Por isso deram o nome de Reobote, dizendo: agora sim o Senhor nos deu lugar, cresceremos nessa terra. Então você vê que Isaac, ele não desistiu, mesmo com toda a luta contrária. Mesmo com as 2 primeiras vezes tendo dado errado, ele não parou, ele continuou. Eu vou até onde não der para ir mais. E na terceira vez que ele cavou um poço, e gente, cavar um poço dá trabalho. Eu não estou falando de uma coisa simples, eu estou falando que ele gastou muito tempo, dinheiro, recursos, ânimo, sabe? Aquele fôlego de vida, ele gastou e foi frustrado, mas ele não desistiu e encontrou
encontrou vitória na terceira vez. Porém, a Bíblia mostra um segundo caso onde a pessoa insistiu e não foi vitoriosa. E eu vou mostrar para vocês. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes personagens da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é o nosso amado apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha tantos dons, ele recebeu tantas revelações de Jesus, que estava correndo o risco de Paulo se ensorbebecer, Paulo começar a se achar alguma coisa. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meu querido, todos nós não temos nenhuma glória a não ser a presença de Jesus Cristo em nós. Não tem ninguém que possa ser exaltado como sendo uma pessoa maravilhosa. Pessoas maravilhosas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Paulo, para que ele não ficasse se achando, Deus deu de propósito para ele uma dificuldade, a que a Bíblia chama de espinho na carne. Não é o assunto desse vídeo, mais para frente a gente pode conversar sobre isso. Existem várias possibilidades do que é o espinho da carne de Paulo. Mas olha o que acontece aqui em 2 Coríntios 12, versos 7, 8 e 9. Presta atenção. Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, vocês vão ver que Paulo, ele orou por 3 vezes, ele clamou a Deus. Na terceira vez, ele entendeu, Deus falou para ele, chega, sobre esse assunto não fale mais comigo, não insista, porque não é a minha vontade tirar de você esse espinho da carne. Então, por um lado, você vê Jacó insistindo, mesmo diante das dificuldades e alcançando a promessa. Do outro lado, você vê Paulo insistindo, mesmo diante das dificuldades e encontrando e dando de cara com o muro, chegando num beco sem saída, porque não era a vontade de Deus que ele insistisse e continuasse daquilo. Como eu vou saber se a minha situação é de Isaac e eu insisto, ou se a minha situação é de Paulo e eu desisto, porque eu só estou gastando os meus recursos emocionais, espirituais ou físicos, financeiros, e não vou chegar em lugar nenhum? Como que eu vou saber isso agora? Meus amados, prestem atenção. Nada no reino de Deus é fácil. De graça é a salvação. A santificação, o conhecer a Deus, demanda esforço, demanda interesse, demanda uma busca. O reino de Deus, ele é tomado por força. Jesus, ele te salvou, maravilha, justificação, lindo, da parte de Deus. Mas o crescer com Deus depende de uma busca e um interesse nosso. Por que eu estou falando isso? Porque tudo nessa vida, se for da vontade de Deus para nós, não vai vir tranquilamente, não vai, Satanás vai se levantar contra, o mundo, a Bíblia, Jesus diz isso em João capítulo 15, o mundo nos odeia, porque primeiro odeia Jesus. Então tudo na vida do crente é com luta, é luta após luta, é vitória após vitória, é de glória em glória. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que parar e analisar agora a situação que você está vivendo, e eu vou te dar algumas dicas para você saber se você está sendo Isaac ou se você está sendo Paulo. Guardem para sempre essa frase no seu coração e na sua mente. Vida cristã não é pesada. Vida cristã é atribulada. Em 2 Coríntios 4 diz que as nossas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória. Então analise bem o que eu vou falar agora. A tudo aquilo que traz peso, traz morte. Mas tudo aquilo que traz tribulação gera crescimento. O cristão, quando ele está passando por uma tribulação, é como se fosse um exercício físico para fortalecer o teu músculo. Quando você está passando por uma tribulação, você vai analisar que na sua vida está existindo um crescimento espiritual. Apesar da situação estar atribulada, apesar de você estar vivendo um período, entre aspas, difícil, aquilo está te aproximando de Deus, aquilo está fazendo a sua fé ser aprimorada, aquilo está te levando a ter uma maturidade muito maior com o Senhor Jesus. Porque afinal de contas, se você quer ver se uma pessoa ela tem uma vida cristã abundante ou não, olha o tanto de tribulação que ela já venceu. É impressionante. Você quer saber se uma pessoa é de Deus de verdade, observa a quantidade de gigantes que já foram derrubados na vida dela. Glória ao Senhor Jesus por isso. Então a vida cristã, ela é atribulada. Se o caminho que você está passando, ele está gerando tribulação, mas você está crescendo, você está mais íntimo de Jesus, você está mais firmado nele, você está grudadinho ou grudadinho no Senhor Jesus. Então esse caminho, insista, porque esse caminho você vai chegar numa vitória, persevere. A vida cristã não é pesada. Enquanto a tribulação traz crescimento, intimidade e maturidade, o peso traz desânimo,
traz esfriamento espiritual, traz mau humor, traz depressão e, em nome de Jesus, tenha misericórdia, mas pode trazer até a suicídio e morte. Jesus ele deixa muito claro em Mateus 11, 28, dizendo assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Preste atenção que tribulação não deixa as pessoas sobrecarregadas. A tribulação ela serve como se fosse um incentivo a continuar e crescer. Então você vê que a tribulação gera crescimento, gera ânimo, ainda que seja difícil e complicado. Você está entendendo? A gente se apega mais a Jesus na tribulação. Já o peso não. Aquilo que é pesado traz morte, te desanima, você não tem mais ânimo para orar, você não tem mais ânimo para louvar, você não quer mais saber. Só de pensar você já fica com calafrios, já dá tremedeira, já dá suador. Gente, isso não é vontade de Deus para sua vida. Se está te trazendo peso, não é vontade de Deus para sua vida. Reveja os seus caminhos. Então, meu querido, o que eu quero que você entenda é: isso que você está passando agora, seja um relacionamento que você não sabe se deve insistir, seja um trabalho se você não sabe que deve continuar, seja uma igreja se você não sabe que deve continuar, ou qualquer outro exemplo que encaixe nessa situação, onde você tem que decidir qual caminho tomar, A ou B, direita ou esquerda, vou ou não vou, continuo ou não continuo, insisto ou paro. Só tem um jeito: analise você mesmo. Esse caminho que você escolheu, o que você está trilhando agora, está te trazendo tribulação ou está te trazendo peso? Você está sendo atribulado e está crescendo, ou está te trazendo peso e você está morrendo? Se é tribulação e crescimento, insista, é do Senhor para sua vida. Agora, se está te trazendo peso e morte e desânimo, esfriamento, você está cada dia mais afastado ou afastada de Jesus, reveja a sua caminhada. E meus amados, antes de qualquer coisa, busquem ao Senhor Jesus através de oração. Clame a Ele, tá? Antes de falar com pessoas, antes de pegar conselhos, antes de buscar estudar a situação, antes de qualquer coisa, busque ao Senhor Jesus, invoque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso professor. A Bíblia diz em João 16 que Ele nos guiaria em toda a verdade. O caminho de Deus para a sua vida, clame ao Espírito Santo de Deus e peça a Ele: Pai amado, me guia na sua verdade, me guia no caminho correto, e você vai sentir no seu coração aquela paz que excede todo o entendimento, e você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: insiste para cá, ou pare de andar para cá. Para cá vai te levar para a morte, para cá é peso. Mas insista, ainda que com tribulação, porque sem tribulação não existe vitória. Que em nome de Jesus Cristo esse vídeo tenha abençoado sua vida. Se abençoa a sua vida, curte, compartilha, marca pessoas para assistir. Tanta besteira que a gente vê na internet, às vezes é bom ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus se revele e te revele quais são os passos que você tem que dar para que você seja uma pessoa feliz e viva a vida abundante que Ele promete. Eu sou o pastor Daniel Saad, amo vocês de verdade. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.